Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus, fiéis da terra. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Vamos abrir a palavra em Apocalipse capítulo 12. Mais alvo que a neve serei. Diz a palavra: viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, ou 3 anos e meio. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não amaram as suas vidas até a morte. Glória a Deus. Podeis assentar. Essas visões apocalípticas, elas são interessantes, e esse texto começa falando de uma mulher que aqui é a nação israelita, que vai gerar o Messias, a quem o inimigo se opõe para embargar o projeto de salvação de Deus. Mas a Bíblia diz que ele é tomado e ele é levado para Deus. E aqui a Bíblia nos fala, irmãos, que nós vencemos o inimigo e os seus ardis. Diz a palavra: eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Glória a Deus. Veja bem, a Bíblia diz: venceram pelo sangue do Cordeiro, mas não fica aí, e pela palavra do seu testemunho. Glória a Deus. A redenção, que é o sangue do Cordeiro, comprou a nossa libertação e a nossa salvação. Do ponto de vista de Deus, foi o preço elevado e o preço necessário para nos fazer povo de Deus, para nos fazer filhos de Deus, para nos fazer igreja de Deus, mas não para só aí. Tem muita gente indo para o inferno apesar da redenção ter acontecido. Então precisa da palavra do testemunho. A palavra do testemunho é a nossa confissão. Glória a Deus. A palavra do testemunho é a nossa firmeza de fé em Deus, é a nossa dependência em Deus. E nós vamos vencer toda esta praga, nós vamos vencer toda esta luta, nós vamos vencer este momento, porque há lutas piores do que esta, que são as lutas espirituais. Você observa no texto, no versículo de número 7, que existem guerras que nós nem temos conhecimento.
Aqui a Bíblia diz que o arcanjo Miguel, liderando os exércitos de Deus, se fizeram contra Satanás e os seus exércitos, que são os demônios. Mas a Bíblia diz que eles o venceram. Satanás foi precipitado. Toda a igreja precisa ter essa convicção de fé na palavra, naquilo que a Bíblia diz. Levante a sua Bíblia. Aqui é onde está o ensino, a doutrina. A Bíblia diz que a fé verdadeira vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Pelo que não é como aprendemos os nossos pais. Pelo que não é, às vezes, como fomos educados. Como diz a palavra, a nossa vã maneira de viver. Mas pelo que se diz na palavra do Senhor. Vamos nos colocar de pé e vamos engrandecer aquele que vive para todo sempre, que dentre os mortos ressuscitou. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aí onde você está, você pode fechar os seus olhos, ou de olhos abertos, ou levantar as mãos, mas faça alguma coisa nesse lugar, porque você é um adorador, eu sou um adorador. Nós entendemos que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Quando nós adoramos na terra, nós atraímos a glória de Deus. Lá onde Deus habita no céu, lá onde a sua morada permanente, tudo diz glória. E aonde Ele habita aqui na terra, que é no nosso corpo, é no nosso espírito, também deve haver glorificação. Pai, nós te exaltamos. Aleluia! Porque as tuas escrituras nos revelam que quem vence é o Senhor. Aleluia! As escrituras profetizam e asseguram a nossa vitória. Aleluia! E que apesar do inimigo se levantar, e apesar do inimigo agir, e apesar do inimigo encontrar corações disponíveis, há corações onde Deus habita. E a tua palavra vai prevalecer. Oh, glória a Deus! Eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. O acusador de nossas vidas, que toma as nossas falhas e nos expõe na mente, nos expõe no coração, para que não olhemos para o sacrifício de Jesus, mas para que olhemos para a nossa própria humanidade, para as nossas próprias fraquezas. E por isso nós declaramos, Pai, que toda a nossa vida está debaixo da redenção de Jesus, está debaixo do sacrifício de Jesus. Aleluia, o Cordeiro de Deus. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor, nesse lugar. Nós te declaramos nesta cidade. Nós te declaramos nesse estado, nesta nação. Aleluia! Nós chamamos a glória do Senhor sobre os céus do Brasil. Sobre os céus do Brasil. Oh, glória a Deus! Aleluia! O Senhor que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Aleluia! Meu Deus, que esse vírus seja destruído nas nações da terra, que esta praga criada pelos homens seja destruída, que nossos corpos sejam tornados fortes, nossos corpos sejam fortalecidos. Aleluia! Aleluia! Glória ao teu nome, Pai. Nós te adoramos em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Vamos louvar o Senhor com alegria. Escolhidos para brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações, arde a chama da tua paixão.
teu povo, fomos escolhidos para brilhar a tua luz, dar a história em nossos corações, a chama da tua paixão. Um só povo, um só coração, um só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vai nos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Que a tua glória venha sobre esse lugar, Senhor. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti, somos um em ti. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti, somos um em ti. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti, somos um em ti. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vai nos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Aleluia, aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Estou subindo para o lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés são no caminho, e nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais.
nossas vidas. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Cante a Ele. Vou avançar, eu vou crescer. Meu alvo é Cristo, meu alvo. Aleluia. Comece a louvar o Senhor neste lugar. Coloque diante de Deus a sua família, a sua casa. Diante da tua glória, Deus. Lindo, lindo, lindo é. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo é. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Tu és bem-vindo neste lugar. Lindo, lindo, lindo é. Glória, glória eu te dou, Jesus. Cante a Ele, Jesus. Lindo, lindo, lindo é. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Então, oh Senhor Deus, derrama a tua glória sobre este lugar. Oh, me leva a lugares mais altos. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Nós somos com teu poder, Deus. Protege nossas famílias. Restaura o nosso Brasil.
isso a Ele. Só quero ver você. 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 Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Só quero ver você. 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 Abençoa-nos, Deus. Continue levantando a sua voz aí. Continue exaltando a Deus neste lugar. Ele quer ouvir a tua voz. Continue exaltando a Deus. Continue buscando a Ele. Nosso Pai,
severas, mas livra-nos do mal. Que venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Aleluia, aplauda o Senhor bem forte. Debrados de louvor neste lugar, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Podeis sentar, irmãos. Tem alguém nos visitando esta noite? Você que está nos visitando, levante a sua mão. Tem uma jovem, seja bem-vinda em nome do Senhor. Deus lhe abençoe. Você está no melhor lugar, a casa do Senhor. Irmãos, estamos chegando ao final de abril, e nós vamos voltar ao nosso culto de terça-feira, agora nessa terça. Quinta-feira nós não teremos culto, eu quero uma reunião com todos os líderes que podem estar, porque tem pessoas que não podem, né? Mas os que podem estar, venham na casa do Senhor na quinta-feira, para nós fazermos uma programação. Esse momento embaraçou muita coisa ficou parada, e nós precisamos nos reorganizar. Certo que nesta semana, sexta-feira, começa o mês de maio, não é isso? Então a gente fica pensando assim, tem tanta coisa que ficou atrasada. Eu fico pensando assim na marcha para Jesus, que não pode acontecer em junho, né? Que é em junho, tudo embaraço. Então nós precisamos sentar e nos reprogramar. Amém? Nós estamos aí, tem um repórter da Mirante que ele diz a pandemia. Eu não acho justo uma cidade estar fechada e parada. Nós temos 13 casos confirmados, nenhum óbito. Eu entrei em contato na região de São Luís com uma pessoa que está com Covid. Nos falamos ontem e hoje de manhã liguei novamente. E a pessoa disse assim, eu estou molhando planta. Fazendo as coisas em casa, cozinhando, limpando. É mesmo, estou molhando planta. Então o povo cria embora que haja uma letalidade muito grande em algumas pessoas. Mas eu vi uma reportagem do prefeito de São Paulo. Não sei se vocês já ouviram. Ele achou de dizer assim, a prefeitura já comprou 38 mil caixões. Não é à toa que o nome dele é Covas, sobrenome, né? Que notícia triste para um governador dar para o povo. Eu já comprei 38 mil urnas. Cidade parada. Amanhã eu vou ligar para o prefeito. Conversar com o prefeito. Acho que não há razão. Eu sempre falei que se isso vai acontecer, vai passar pelo organismo da gente, nós precisamos saber reagir. Amém?
Então essa pessoa é diabética. Não, eu estou molhando planta. Eu digo, é mesmo, molhando planta, fazendo comida. O que você está sentindo? A falta do paladar, só. Vou estar morrendo, vou morrer. Não. Nós vamos tirar de letra. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então nós temos quinta-feira uma reunião para nos reprogramarmos. Voltando aos poucos às nossas atividades. Sem deixar de ser, sem ser intransigente com os irmãos que não podem. Né? Mas eu já quero sábado realizar no meu planejamento, no meu propósito. Rede Juvenil, voltar à nossa escola bíblica dominical, que seja só a sala geral para todo mundo. A gente não pode parar. Se a gente parar, irmãos, tem pastor que está me dizendo, apóstolo, aquele documento que o senhor pediu autorização. Eu digo, não, o documento foi feito pelos advogados. Nós não pedimos autorização para o prefeito. Nós comunicamos o prefeito e pedimos dele o apoio. E eu disse para aquela pastora hoje, nós já estamos dirigindo o culto desde o dia 5 de abril. É mesmo? Eu, a PIB e outras, a maioria das igrejas evangélicas da associação. Estamos ali, nem todo mundo vai, mas os irmãos estão aqui. Não vamos julgar que aqueles que estão em casa não são servos de Deus. Graças a Deus. Vamos abrir a palavra em Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. E eu quero pedir assim a participação dos irmãos que são líderes para que nós possamos aos poucos ir voltando à normalidade. Isaías 14, versículo 12 a 14. Inclusive, irmão Herbert, vamos recondicionar nossa construção lá. Se tivéssemos, já estava feito, não já? Pois é. Não é possível que o Covid vá derrubar um homem desse tamanho. Não é possível. Tu isola ele aí só nessa estrutura aqui da lateral. Acabou. Viu? Diz a palavra: como caíste do céu, ó estrela da alva, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás levado à cova, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão e ponderando dirão, é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos lendo a Tua palavra. Dá-nos a graça do Senhor. Que nós possamos sair daqui edificados, alimentados, desafiados, ministrados pelo Senhor. Nós agora intercedemos, meu Deus, pelos nossos líderes governamentais, para que as coisas voltem à normalidade, para que nós possamos retomar as ações costumeiras de uma sociedade que se mantém, que se sustenta, que trabalha, que entra e sai. Oramos por aqueles que estão nas UTIs, aqueles que estão nos hospitais, nas enfermarias e aqueles que estão em suas casas, sendo recuperados. Nós oramos pedindo que o Senhor a todos traga o teu socorro, a todos traga o teu livramento. É a nossa oração em nome de Jesus. Irmãos, eu quero abordar sobre o tema lealdade. Esses dias, eu tenho lido muito, a gente que prega a palavra do Senhor, ora outro tem um texto que nos chama a atenção. É verdade? Às vezes você tem aquela leitura devocional, mas de repente, aquele texto lá te chama a atenção. E depois desse período, a gente começou a ler muito sobre essas questões escatológicas, futuristas.
Até em algumas lives a gente esteve trabalhando este tema. E esse texto veio: como caíste do céu, ó estrela da manhã. E a gente pensa que é tão importante adquirirmos sabedoria e entendimento. O homem sábio, ele aprende com seus erros. Mas o homem sábio tem uma senha. Ele aprende com o defeito dos outros. Ele se resguarda daquilo que ele percebe que não é de Deus na vida de alguém. Daquilo que é vantagem e desvantagem, se uma pessoa foi ou não inteligente, ou sábio, ou criterioso em uma determinada escolha. Eu não preciso cair para aprender. Se eu já percebi que alguém, por não ter tomado a decisão devida, caiu, eu preciso impor sobre mim uma vigilância. E aqui nós observamos, neste capítulo 14 de Isaías, uma história que atinge dois alvos. Primeiro, Isaías está profetizando para o rei de Tiro. Tiro era uma região que ficava à beira-mar, especializada em trabalhar navios, embarcações. Quando Salomão foi trabalhar suas conquistas além-mar e aumentar suas riquezas, a Bíblia diz que ele acessou a um homem de Tiro, especialista em madeira, e aquele homem lhe trouxe toda a madeira necessária para fazer o santuário e a sua própria casa, bem como futuramente este homem trabalhou as embarcações de Salomão, responsáveis por buscar riqueza além-mar. Então, quando você observa o texto, desde o versículo 1, você vai ver o Senhor ministrando um lamento ao rei de Tiro. Essa história está em Isaías, também em Ezequiel. Mas em determinado momento você observa que ele não está falando apenas para o monarca, para o rei, para o regente. Ele está falando para alguém que está por detrás das ações daquele regente. No caso, nesse texto, Isaías vai nos descrever a própria queda de Satanás. A própria queda do diabo. Por que que ele se tornou diabo? Por que que ele se tornou Satanás? Aqui ele diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. A Vulgata, quando foi trabalhar a tradução das escrituras, usou a expressão Lúcifer para esta frase: estrela da manhã, filha da alva. Então, a palavra Lúcifer significa estrela da manhã, ou filha da alva. E nós vamos observar que, quando um lamento vem de um ser humano, é uma coisa. Quando um lamento vem da boca de Deus, tudo faz estremecer. Aqui é Deus lamentando sobre quem tinha sido Lúcifer e quem ele tinha se tornado. E aqui fala sobre lealdade. Como a lealdade é importante na vida de uma pessoa. Quando nós estamos estudando a história de Satanás, nós não vamos deixar de aprender para o que fomos criados e no que nos tornamos. Eu fico pensando que nem sempre o caminho de um filho cumpre o propósito dos pais, não é verdade? Existem pais que sofrem muitas dores por perceber que uma criança criada com sonhos, com zelo, muitas das vezes com sacrifícios, se torna uma pessoa deteriorada por dentro. Não são poucos os vídeos de pais que criaram seus filhos com dificuldade. Ao serem pegos por polícia, eles
lançarem no rosto do filho ou da filha um lamento dentro de uma antessala da delegacia. Aquilo expressa esse lamento de Deus. E nós vamos aprender que essa questão de lealdade é muito importante, irmãos. A lealdade, ela protege relacionamentos. A lealdade dá dentro de uma casa, dentro de uma família, um ambiente seguro. Glória a Deus, um ambiente maravilhoso para a criação dos filhos. Olha, a lealdade traz um ajuste maravilhoso no mundo dos negócios. É tão bom quando alguém faz uma sociedade e ambos são leais, não é verdade? Essa semana retrasada, eu falava com um ministro de uma igreja, e aquela pessoa me pedia informações, inclusive sobre cultos, e eu dava e disse assim: como é que está o seu pastor, como é que está a sua igreja? Irmãos, eu recebi uma triste notícia: pastor, a nossa igreja se dividiu, nós rompemos. E eu, na bucha, dei a resposta. Eu disse: oxe, mas a igreja de vocês é tão grande que suporte uma divisão? A pessoa ficou muda do outro lado. Eu digo: a igreja de vocês é tão pequena, por que vocês não sentaram e não uniram as forças? E a pessoa emudeceu. Falta de lealdade. Imagine a história do filho pródigo. Um filho que se tornou desleal ao pai. Quem sofreu na história? Quem sofreu na história? O filho. Irmão, lealdade é muito importante. A falta de lealdade, a lealdade, ela exalta o testemunho de Cristo. E a deslealdade complica todas as coisas. Imagine uma pessoa que ganha o suficiente, mas é desleal nos seus compromissos. Não é verdade? Imagine uma pessoa que nem ganha muito bem, mas que é leal. Eu conheço gente que vive de um salário mínimo e cobrador não está na porta. E conheço gente que ganha mais de 5 mil e não sabe o que faz. A deslealdade, ela é um item primordial em nossas vidas. Glória a Deus. Então, quando nós vamos aprender sobre lealdade, essa história de Satanás, ela nos ensina muito. Abra a Bíblia em Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel fica bem depois de Isaías. Aí você vai encontrar Jeremias, você vai encontrar Ezequiel. Ezequiel 28, 14 nos fala: para que a estrela da manhã foi criada? Olha aí, irmãos. Eu te coloquei como querubim da guarda, estivesses sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas. Que nobreza Deus deu a Lúcifer quando o criou. Algumas traduções dizem assim: eu te coloquei como querubim ungido. Querubim é a mais alta classe de ser celestial. Mas ele era ungido. A palavra ungir significa autorizar, delegar uma função. O que ele poderia ter desejado mais, de tanta nobreza que houve na sua escolha? Ezequiel 28, de 13 a 14, também vai nos dizer assim: estiveste no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa. Aí vai declarar. Então, quando Deus dá essa palavra nesse texto de Ezequiel, tanto quanto em Isaías, ele não está falando como homem, porque aquele regente de Tiro nunca esteve no Éden. Embora que essa palavra também possa ser aplicada, porque ele era tão rico, que se poderia dizer que aquele homem conhecia todas essas qualidades de pedras aqui descritas, mas
palavra estiveste no Éden, jardim de Deus, não reporta a um monarca, mas uma autoridade espiritual maior do que aquele monarca. Então o inimigo tinha um chamado específico, ele estava no melhor lugar, e aí nós vamos observar no versículo 15, que está escrito: perfeito era nos teus caminhos, desde em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Perfeito eras. No livro de Isaías vai dizer assim: tu és o sinete da perfeição. Deus fez Lúcifer tão bonito, tão perfeito, que olhou para ele e disse assim: não pode ter coisa mais perfeita do que esta minha criação. Você sabe que quando Deus vai criar o homem, e ele cria a estrutura do planeta, ele diz: tudo é bom. Mas quando ele criou o homem, ele disse: é muito bom. Mas quando ele criou Lúcifer, ele disse assim: tu és perfeito. Uma obra-prima. E aqui nós vamos perceber a importância do conceito de lealdade. Você sabe que tudo que é bom nasce de Deus. Glória a Deus. Tudo que é bom nasce de Deus, tem sua fonte em Deus. Tiago vai dizer que o Senhor, Ele é luz, Ele habita em luz inacessível, Ele não sofre variação de mudança. O que Deus era, Deus é e continuará sendo. Glória a Deus. Então lealdade é essa fidelidade nos compromissos assumidos. Então eu louvo ao meu Deus, porque há nessa terra muita gente fiel. Glória a Deus por isso. Como é bom um casamento onde há fidelidade. Os filhos não precisam passar por traumas. Não é verdade, irmãos? Então isso é fidelidade. Lealdade é uma pessoa que põe os princípios divinos no coração e usa esses princípios como base, como sustentação, como alicerce. Tem coisas que a gente não faz, não é porque não pode fazer, não é porque eu não tenho liberdade de fazer, digo, mas é porque não se pode fazer, pelos meus conceitos. Mas os meus conceitos, a minha base. Glória a Deus. Todos nós, quando se trata de fidelidade ou de lealdade, nós precisamos ter essa base aqui dentro. Agora, quando se trata de lealdade, sempre haverá, em qualquer estrutura, ou dentro de igreja, ou em se tratando de família, ou em se tratando de empresas, sempre haverá pontos de divergência. Sim ou não, igreja? Uma esposa nunca pensará exatamente como o esposo. Um filho nunca pensará exatamente como o pai. As pessoas diferem no tamanho, na cor da pele, mas também nos seus pontos de vista. Lealdade não significa dizer que você precisa concordar, mas que você está casado com um propósito maior do que você e aquela pessoa. Agora, irmãos, isso é em relação aos homens, certo? Em relação aos homens existe diferença, pode haver diferença entre o Léo e entre a Adriana, em alguns pontos de vista, mas daqui a pouco ele lembra: não, mas nós somos casados, mas nós estamos debaixo do mesmo teto, mas nós temos o Adriel. Aí tudo se confina por causa da missão maior, onde esses pontos divergentes vão se submeter, mas em relação a Deus isso não existe. Então nós vamos observar que sempre haverá uma pergunta em nosso coração em relação a Lúcifer. O que fez aquele ser
se tornar desleal para Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Ezequiel 28, 17. Ezequiel 28, 17 vai nos começar a revelar os desvios da lealdade. Diz assim a palavra: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem. É assim que diz na Bíblia aí? Elevou-se o teu coração. Irmãos, não é desafiador perceber que Deus usou a lealdade para nos testar, e isso tanto na terra como no céu? Porque quando nós estamos falando deste evento, nós estamos falando de um tempo antes da criação da terra, antes da criação da própria humanidade. No céu, e nós vamos para lá, não há desarmonia. Tudo é perfeito no céu. Agora, verdadeiramente, quando você olha para as Escrituras Sagradas, você percebe que Deus decidiu ser Senhor de seres livres. Não há ideia correta de liberdade sem que quem se diz livre não tenha o direito de decidir. Imagine esse ambiente onde o inimigo habitava, perfeito. Deus perfeito. Criador perfeito, Senhor perfeito. E onde uma criatura olhou para si mesmo e viu-se maior do que deveria se ver. A Bíblia diz: elevou-se o teu coração. Vamos tomar cuidado com isso. Jeremias disse que o coração é profundamente corrupto. Quem o conhecerá? Nós devemos sempre nos ater ao que diz as Escrituras e não mais do que isso, porque senão seremos enganados pelo nosso próprio coração. Eu quero que você pegue esse texto, elevou-se o teu coração, e vamos perceber os caminhos perigosos que Lúcifer percorreu para ser desleal. Vamos lá para Isaías capítulo 14. Deixa a sua Bíblia sempre aberta a Isaías 14, Ezequiel 28. E nós vamos observar que nos versículos de Isaías, capítulo 14, versículo 13, até o versículo 14, nós vamos perceber como o coração dele se elevou e perdeu-se. Diz assim a Bíblia: tu dizias no teu coração, olha os verbos, eu subirei aos céus. Você pode até sublinhar aí, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Segundo verbo, exaltarei o meu trono. Já não é o de Deus. No monte das congregações, terceiro verbo, me assentarei. Versículo 14, subirei acima das mais altas nuvens. Ainda 14, serei semelhante ao Altíssimo. A deslealdade, ela tem suas bases no nosso egoísmo. Quando nós começamos a alimentar desejos fora da vontade de Deus. Todos nós temos o direito de ter aspirações. Glória a Deus.
Mas vamos tomar muito cuidado. Quando o nosso coração vai seguindo o caminho da deslealdade. O que faz um filho não considerar a experiência de um pai? O que faz uma pessoa percorrer um caminho de deslealdade no seu casamento? E ferir a pessoa que está ao seu lado. Eu. Tem homens que estão com 70 anos. Tem uma companheira, mãe de seus filhos, e netos e bisnetos. E a pessoa percorre um coração diferente. Ah, eu sou gostoso. E quer casar com uma moça de 22 anos. Vocês já perceberam isso? O que faz uma pessoa seguir este caminho, senão, que seja esse delírio de egoísmo, que é a parceira número 1 da deslealdade. E nós vamos observar que quando o inimigo percorreu este caminho, eu subirei, exaltarei, assentarei, subirei e serei. A primeira coisa que ele fez foi rejeitar a pessoa de Deus. Irmãos, sabe por que o céu não se tornou mais apreciado para Satanás? Porque o céu era o ambiente de Deus, do reino de Deus, do governo de Deus, da vontade de Deus. Quando rejeitamos uma pessoa, não nos sentimos mais bem no ambiente daquela pessoa. Você sabe que quando o homem tem uma mulher fora, o ambiente de casa não é mais aprazível. Os filhos não são mais alegria, senão responsabilidade. A pessoa se incomoda em vir para casa, porque não se rejeita o ambiente, se rejeita a pessoa. Agora você imagina Deus vendo tudo isso. Porque o desleal pensa que ele não é percebido. Observe que nem o homem, nem eu, nem você estamos sem sermos percebidos. Quando Satanás apareceu diante de Deus, e Deus perguntou: de onde tu vens? Ele disse o que, irmãos? De passear pela terra. O que Deus falou? Viste o meu servo Jó? Olha a tacada grande. Porque Deus sabia do histórico de deslealdade de Satanás. E jogou para Satanás a figura de um homem íntegro e leal. E disse: vistes o meu servo Jó? O Senhor, Ele enobrece a fidelidade, a lealdade, a transparência, bem como Ele percebe os desvios do coração. Você sabe, irmãos, que estes eu subirei, exaltarei, me assentarei, subirei e serei, são os caminhos de fazer o seu próprio reino, o seu próprio trono e sair da bênção de Deus. Agora, como Lúcifer iludiu 1/3 dos anjos do céu? Pois o texto que lemos, você vai deixar marcada a Bíblia aí, vai lá para Apocalipse capítulo 12, o texto que lemos no início que você não percebeu. Ali vai nos falar, no livro de Apocalipse, também de Satanás. Esse dragão do versículo 3
12:3 diz assim: viu-se também um sinal no céu, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Lá na frente vai nos dizer quem é esse dragão. Versículo 9 vai dizer: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o quê? Diabo e que engana o mundo todo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Seus anjos. Satanás não tinha anjos. Os anjos eram de Deus. Como a Bíblia vai dizer, como é que a Bíblia vai falar sobre esse poder de pertencimento que Satanás tem sobre os anjos? Versículo 4 diz assim: a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas dos céus e lançou-as sobre a terra. Estrelas do céu é um sinônimo para anjos. Aquilo que se fala hoje de demônios, de espíritos, são esses anjos caídos. Eles têm uma capacidade de engodo. Eles se apresentam na boca dos médios, se fazem passar por alguém que morreu, se fazem passar por caboclo, se fazem passar por tantas coisas. Uma pessoa um dia me falava: apóstolo, minha filha está vendo uma criança em cima do guarda-roupa, está falando com a criança, e a minha família diz que é um herê, é um demônio de criança. Eu sentei com a pessoa, segurei os olhos da pessoa e disse: você sabe quem é aquilo? Aquela aparente criança não tem senão intenção maligna. Demônio usa uma performance, uma veste bonita para trabalhar a atenção das pessoas, mas aquilo a Bíblia chama de demônios, anjos caídos. Eles são tão pervertidos que eles não conhecem mais a bondade. E quando fazem gestos que parecem bondade, é para prender alguém em pactos, em compromisso. Terça parte. A minha pergunta é: como Lúcifer iludiu uma 1/3 parte dos seres celestiais? Como ele conseguiu quebrar o vínculo ou os vínculos daqueles anjos com o Criador? Vínculo de confiança. Irmãos, enquanto nessa terra nós podemos ser alvo de deslealdade e de fidelidade, mas coloquemos no nosso coração que isso é próprio da humanidade caída, e guardemos o nosso coração de angústias. Tem pessoas que se destroem nas angústias. Bom, se você foi traído, não fique estacionado na amargura e no ressentimento. Glória a Deus. Entenda que quem foi desleal ou infiel pode ser recuperado. Mas eu não vou barrar a minha vida. Eu não tenho direito de estacionar o carro da condução da minha vida e dizer: eu não tenho mais sonhos, eu não tenho mais projetos, a minha vida acabou. Não, Deus não engavetou os seus projetos para a minha vida e para a sua vida. Se alguém decidiu ser desleal, siga a sua deslealdade, mas eu permanecerei fiel. A Bíblia diz que tem anjos que se rebelaram com Satanás, tão estrondosamente perigosos, mas tão estrondosamente perigosos, que no livro de Apocalipse vai nos mostrar que Deus mantém esses anjos presos em correntes, e eles serão soltos durante o período da grande tribulação. Tal é o poder destruidor desses anjos que foram infiéis. O caminho de desconstruir a pessoa de Deus foi feito por Satanás. Irmãos, essa questão de deslealdade, isso não é da noite para o dia ou do dia para a noite. Não é. Essa desconstrução, ela é tecida em conversas impróprias. Daí a Bíblia dizer que no muito falar não falta
transgressão. Mas eu fico pensando, como é que Satanás desconstruiu uma pessoa que é impossível de desconstruir, que é a pessoa de Deus, para você ver. Você sabe que a pessoa, às vezes, ela faz a deslealdade e ela fica planejando como mentir, como sustentar uma mentira, como sustentar uma inverdade. Essa semana o nosso presidente foi terrivelmente abalado por uma deslealdade monstruosa. E naquela hora eu fico orando assim, meu Deus, se nós tivéssemos um homem na presidência da República, que estivesse fazendo o papel de tomar lá da cá, e colocasse dinheiro na mão daqueles deputados e senadores, dos corruptos, esse homem estava aplaudido. Mas é 1 ano e 4 meses de jejum, e o negócio está complicado demais. Está um alvoroço. Mas deslealdade é um negócio muito sério. Porque tem história que a gente não sabe as entrelinhas, o que está por detrás, o antes e o depois. Mas como Satanás conseguiu desacreditar aqueles anjos? Ou desacreditar Deus na pessoa daqueles anjos? Sabe por quê, irmãos? É porque o coração daquele terço de anjos estava semelhante ao de Satanás. Você sabe que tem pessoa que chega na tua casa e começa a falar mal de alguém e você interrompe. E a pessoa não fala mais. Não é verdade? Mas existem pessoas que quando senta para conversar e você põe a serventia ao prato da aceitação daquela conversa, você é um com aquela pessoa. Você falaria o que aquela pessoa, o que você está concordando com aquela pessoa, se a real pessoa acerca de quem você fala estivesse ali? 1/3 dos anjos foram tentados, provados e foram reprovados. Você sabe por quê? Porque quando Satanás olhou para eles, e além de desconstruir a pessoa de Deus, ele lhes ofereceu algo que eles supunham que era maior do que Deus lhe dava. Eles disseram: estou contigo. Irmãos, Satanás, ele alimentou a ganância, despertou a ganância e alimentou-a através das suas conversas. Quantas das vezes alguém chega para você e diz assim: se fosse eu faria desse jeito. Cuidado, deslealdade começa com esse tipo de frase. Se eu tivesse presidente, se eu tivesse apóstolo, se eu tivesse pastor, se eu fosse o líder da geração. Tem gente que chega para mim, passa por cima do líder da sua geração, e chega para mim e diz assim: pastor, porque o meu negócio é com o senhor. Eu digo: desleal. Porque a lealdade respeita a hierarquia. Lealdade respeita autoridades. Mas Deus via. E a Bíblia diz assim: como caíste do céu. E o texto que estamos lendo diz assim: e lançou-as sobre a terra. O ambiente de Deus é um ambiente de fidelidade e lealdade. Glória a Deus. Toda lealdade é recompensada, e toda deslealdade é reprovada diante de Deus. Eu fico imaginando que às vezes tem pessoas que na própria obra de Deus usa de tanta deslealdade. Eu já vi como pastor pessoas tão desleais que eu chorei dizendo assim: não faça isso.
E a pessoa pensava que estava certa. Porque, irmãos, Deus não assina embaixo de tudo que a gente diz. Tem gente abrindo igreja de tudo quanto é jeito, em qualquer lugar. Ah, eu sou pastor, Deus me chamou. Deus chamará você debaixo de uma hierarquia onde você foi gerado. Tem gente que diz assim: o Espírito de Deus me falou, cuidado, porque Satanás começou a conversar com ele mesmo, e chegou um momento que ele pensou que aquilo era mais certo que a voz de Deus, e ele começou a dizer: eu subirei, eu farei. Você imagina a loucura de Lúcifer dizer: eu serei semelhante ao Altíssimo? Você imagina isso? Nós estamos vivendo um momento em que às vezes o que uma pessoa diz assim: Deus me falou. Irmão, Deus fala. Eu creio em sonhos, eu creio em visões, eu creio que o dom profético é real, mas tem tanta gente que faz asneira. Você viu agora a pessoa dizendo, você vai abrir a Bíblia, aí você vai achar um cabelo de uma criança dentro da Bíblia, você põe um copo d'água, porque Deus está falando para botar no copo d'água, você bebe aquela água e você vai ficar curado do coronavírus. Você viu isso? Absurdo. Se você fez, peça perdão a Deus, porque é difícil você ver uma Bíblia que não tem um cabelo, porque a gente cai da nossa cabeça todo dia, em média 150 cabelos, todo santo dia. Todo santo dia, 150. Não é possível que um não tenha caído na sua Bíblia. Eu até botei no grupo de líder, no grupo dos jovens, e botei no grupo de pastores, porque estava a gente entrando no meu privado para saber se aquilo é de Deus. E eu disse assim: eu não vou me dar o luxo de responder essa asneira. Então o inimigo, ele tentou desconstruir a pessoa de Deus. Mas outro caminho que ele fez, ele trabalhou a motivação errada. Ezequiel 28:16 diz assim: pela abundância do teu comércio, o teu coração se encheu de violência e pecaste. Pela abundância, o modo como é feito, o modo como se faz. Mas meu apóstolo, como é que eu posso crivar e julgar o modo correto de fazer as coisas? Case com a missão de Deus. Quando você é comprometido com o reino de Deus, com a missão de Deus, você vai perceber o que é uma missão macro e o que é uma missão micro. Deus tem um projeto de unidade da sua igreja, Deus tem um projeto de realização na terra, e às vezes as pessoas descem no nível da realização de Deus e fazem sua própria missão. Quando a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao marido, a Bíblia está dizendo que a mulher deve ser casada com a missão do seu esposo. Com a missão do seu esposo. Com seu projeto. Aí se você diz assim: ah, apóstolo, mas o meu marido não tem projeto, é um problema teu. Tu devia saber disso na época do namoro. Época de namoro é para você saber o que a pessoa pensa, quais são os seus projetos. Na verdade, Satanás ofereceu para aquele terço de anjos mais do que ele poderia proporcionar aos mesmos. E ele lhes proporcionou vergonha. Sempre há uma lista de vantagens. Sempre há uma lista de vantagens. As pessoas se perdem muito no percurso. E eu quero dizer algo para você sobre lealdade. Lealdade é te manter no percurso do projeto de Deus. É te manter dentro da intenção correta. Irmãos, eu já tive em lugares na terra que eu olhei para aquilo que eu estava vendo e disse assim: meu Deus, eu estou aqui
quando eu estive lá em Dubai, naquele hotel que é feito dentro do mar, e o povo tirando foto, naquela hora eu tive uma crise de reflexão. Eu sentei, fiquei pegando naquela areia, olhando para aquela beleza que é, aquilo é uma coisa assim, aquela cidade, aquele país é uma coisa assim estonteante, que te deixa doido, de tanta beleza. Quando eu cheguei, eu falei para o Gabriel, meu filho, tu que é engenheiro, vá um dia lá nessa terra, para você ver. E eu disse assim, meu Deus, eu cheguei aqui, eu estou aqui. E depois eu disse para mim mesmo, que é importante não é onde Deus te faz chegar, é quem você é na presença dEle. Você pode ter a riqueza que for, que Deus nos prospere, que Deus te prospere, mas que você nunca perca a tua simplicidade. De sentar lá no teu interior, com pessoas simples, que você nunca tenha a tua percepção iludida, de que coisas não são maiores do que pessoas, de que aparentes vantagens não são maiores do que as promessas que o nosso Deus nos faz. Você imagine a tristeza daqueles anjos quando eles caíram, Léo. O texto de Ezequiel diz assim, eu fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu. Existe uma tradução bíblica que diz assim, é este o tição que governava as nações? Existe uma veia de estudo teológico que diz que essa terra nossa já tinha sido habitada. Porque quando vai se tratar de Satanás, diz assim, é este aquele que liderava as nações. Então existe uma ala dos estudiosos bíblicos que diz que esta terra que nós habitamos hoje, ela não foi criada, senão recriada no Éden. E que, portanto, essa estrutura fazia parte da governabilidade de Lúcifer. Mas quando ele caiu, segundo estes homens, tudo foi destruído. Mas nós sabemos que o que nos compete ficar é com aquilo que é segurança bíblica, que ele saiu do lugar onde ele estava. Imagine quando aqueles anjos pensaram assim, eu caí, eu acreditei, e eles não podiam culpar Lúcifer, porque a maldade de seus corações foi que perverteu o senso de julgamento deles. Vamos ser leais ao nosso Deus. O inimigo usa toda essa estrutura chamada mundo para nos levar à deslealdade, a escolhas erradas. Às vezes por um egoísmo, eu subirei, eu farei, a gente se precipita e se destrói. Seja leal ao Senhor. Amém? Seja leal ao Senhor. As bases da lealdade estão na pessoa do nosso Deus. Ele é fiel. Ele é santo. Ele é justo. Ele é íntegro. A gente está vendo tanta coisa, as pessoas estão dando as cestas básicas para as outras e estão filmando. Não é errado você tirar foto de um evento de distribuição para registrar, mas tem gente que parece que está dizendo, olha o que eu estou fazendo. Eu vi uma frase de alguém que disse assim, eu tenho uma porção de defeito, mas se você me conhecer lá no fundo, eu sou uma pessoa reta. Ninguém precisa estar cavando lá no fundo para descobrir se tu é reta. A pessoa diz assim, tem que ser no superficial, tem que ser no raso mesmo. Você comprou, pagou, não pôde pagar, justifique para as pessoas. Crente enrolão vai para o inferno. Quer ajeitar seu cabelo, quer comprar uma roupa nova, compre dentro das suas condições. Vamos gostar das coisas retas.
Eu sempre digo para vocês aqui, não é me gloriando, meus filhos nunca viram um cobrador na minha porta. Ei, você está me dando? Não, vai um cobrador lá todo mês, que é o vigia, ele vai pegar R$40 da vigilância dele. Mas eu procuro me ater nessas coisas, tomar cuidado. Amém? Vamos ser leais nos nossos contratos, na nossa fala. Tome cuidado com quem você fala, de quem você fala. Aí você fala mal da pessoa, depois, aí você fica abraçando a pessoa. Aí o filho, vendo você malhar a pessoa dentro de casa, acabar com a pessoa dentro de casa, diz assim: olha, meu pai é falso. E ele vai ser falso. Tem pai perdendo seus filhos dentro de casa. Vamos ser leais. Amém? Se a gente não entender o porquê de uma pessoa, a gente diga assim: meu irmão, a gente vai saber depois o que a pessoa agiu assim. Deslealdade dói muito, mas é o desleal que perde, é o desleal que subtrai. Nunca seja Maria vai com as outras. Irmão, estão entendendo? Pesquise, veja, procure saber. Existem muitas coisas nas entrelinhas de uma questão. Uma pessoa me perguntou: apóstolo, agora o senhor é com o Moro ou é com o Bolsonaro? Eu digo: eu oro pela redenção da nação. Quando eu votei no meu presidente, Moro não fazia parte da equipe do presidente. É um homem de bem. Meu presidente pode ter feito, pode ter. Mas até agora, tem provado que quer acertar. Mas se tiver errado, eu não estou falando aqui pregando por causa de Moro e do Bolsonaro. Eu estou falando de lealdade no nível mais profundo que isso. Você não precisa deixar de ser leal porque alguém foi desleal com você. Nós precisamos ser leais porque nós estamos imitando o nosso Pai Celestial. Irmãos, que Deus leal. Quando Ele deu a vida do seu Filho por nós, as pessoas estavam dizendo: crucifica-o. Se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz. Rapaz, se eu fosse Deus, ainda bem que Ele não é Deus, eu matava aquele povo todinho. Mas ainda bem que Deus não é Deus, irmão Wender. Deus não é homem, irmão Wender. Deus é Deus. Ele mostrou no lábio de Jesus quem Ele é. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Deus nos amou quando éramos inimigos dEle. Éramos inimigos dEle. E nos salvou e nos perdoou. Que Deus é leal. Deus é leal. Então daí a Bíblia diz: se uma pessoa fala mal de você, não fale mal da pessoa. Não se vingue, não. Deixe com Deus, que quando Deus trata alguém, primeiro é para restaurar a pessoa. Tem gente que diz assim: eu queria que aquela pessoa morresse. Não, nós não temos o direito de desejar o mal das pessoas, mesmo que elas nos tenham feito mal. Nós devemos ter o coração de Deus, desejar sempre o bem. Tem colega que diz assim: aquela pessoa me deu tanto trabalho, agora está ali naquela igreja, fazendo que é crente. Eu digo: não diga que a pessoa está fazendo que é crente. Possa ser que ela tenha se arrependido. Dê glória a Deus que a pessoa está lá, firme. Não vamos ser daqueles que apostam no pior, que já tem muita gente no Brasil para isso. Vamos crer no melhor. Amém? Deus é fiel. Sejamos leais. Amém, irmãos? Seja leal enquanto amigo. Seja leal enquanto namorado, namorada. Seja leal enquanto marido. Seja leal
na tua equipe de trabalho. Me lembro que eu estava no Bradesco uma vez, nosso horário era até 2h15. E quando era 2h15, o meu chefe disse assim: irmão Paulinho, vai levar esse saco de moeda lá embaixo. Era o meu horário de sair. Mas eu fui deixar, meu chefe estava pedindo, eu fui deixar o saco. Irmão, moeda pesa, saco de moeda. Eu fui. Quando eu voltei, a turma me malhou. Não é puxa saco de chefe, é isso, aquilo, outro. Eu digo, rapaz, está no meu horário, mas se o meu chefe me pediu, me tirou algum pedaço fazer um bem? Aí quando o real chegou no Maranhão, que tinha que levar para a Imperatriz de avião, quem o chefe escolheu? Eu aqui, em hotel, comendo comida boa. E ele dizia assim, ó, o chefe gosta mais de Paulinho. Não, é porque vocês levantam bandeiras esquisitas. Por que eu não faria isso? O cara me deu um emprego. Se ele me dissesse, hoje tu vai trabalhar até às 18 horas, eu trabalhava. Você não trabalhava não? Olha, irmão, a pessoa, você quer ver como é deslealdade é um negócio sério? A pessoa pede emprego, está 12 meses no emprego, tem uma greve para pedir aumento, pois ele está lá no meio da greve, brigando com o chefe que deu emprego para ele. 2 meses, é o meu direito. Vamos ser coerentes. Tem coisa que é incoerente. Vamos ser leais. Porque Deus, Ele vai comigo e contigo, no meio do fogo, no meio da água. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Pelos rios não te submergirão. A chama não arderá em ti. Deus é fiel. Nós temos muitos pontos de fraqueza que Satanás explora, mas na nossa confissão ele nos purifica de todo pecado. Que Deus leal. Coloquemos-nos em pé. Aleluia. Eu quero que nessa hora, aí onde você está, você comece a exaltar o Senhor pela lealdade, pela fidelidade do Senhor. Se Deus fosse nos tratar pelos nossos próprios méritos, quem seríamos e onde estaríamos? Mas Ele nos vê através da obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. E até você que está em casa nos escutando, receba isso no seu coração. Escolha sempre o caminho da lealdade. Seja sempre alguém que represente um porto seguro para alguém. Alguém de confiança. Alguém que pode ouvir o coração de uma pessoa. Seja leal. Porque Deus é fiel. Pai, seja bendito o teu nome, nós te adoramos. Te exaltamos, Senhor, aleluia. Porque a história de Lúcifer nos ensina como alguém, no ambiente certo, tendo o melhor chefe do mundo, pode fazer o caminho da desonra, o caminho da deslealdade. Guarda-nos, ó Deus, para que sempre preservemos dentro de nossas vidas, nos negócios, nos relacionamentos, no nosso casamento, na tua obra, sermos fiéis ao Senhor. Aleluia, sermos fiéis, sermos leais ao Senhor. Meu Deus, que o egoísmo não faça um caminho de deslealdade em nossas vidas. Porque Satanás disse, eu subirei, eu serei, eu me exaltarei. Ele começou a competir contigo. Ele desrespeitou as autoridades, ele desrespeitou os limites. Ajuda-nos a respeitar nosso pai, nossa mãe, as autoridades dentro da igreja,
na nossa geração, na nossa célula, no nosso ambiente de trabalho, para que a tua igreja seja sempre ordeira no meio desta geração, sempre respeitosa no meio dessa geração. Nós declaramos a tua bênção sobre todos aqueles que estão aqui, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, aleluia, aplauda ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Tem alguém nesse lugar que quer entregar a sua vida para Jesus? Eu quero, pastor, entregar minha vida para Jesus. Olha a jovem que está aqui, venha para cá com ela. Como é seu nome? Eliane. Ah, moça, você falou sim. Vamos orar. Estenda as mãos para cá, irmão. Eliane. Eliane. Todas as Elianes que já passaram por aqui são bênçãos, viu, Eliane? Feche seus olhos. Faça uma oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero te aceitar, receber como meu Salvador e te declarar como Senhor da minha vida. De toda a minha vida, eu aceito o sacrifício de Jesus realizado na cruz, como o único sacrifício que me perdoa, que me transforma e que me faz filha do Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos orar por você, continue de olhos fechados. Pai, nós oramos por esta filha, declaramos o teu poder sobre a vida dela. Não importa os acordos e os pactos feitos, quando o homem te reconhece, quando uma pessoa te reconhece, a festa no céu, a festa no céu, e o nosso nome é escrito no livro da vida. Aleluia. E agora, meu Deus, eu sei que a partir desse momento que ela creu, o teu Espírito Santo já está habitando dentro dela, pondo em ordem a sua casa, aleluia, libertando a sua vida. Eu te agradeço pela vida da Mavanise, que alcançou esta pessoa. Que esta filha seja sempre, continue sempre alcançando as vidas para ti, cumprindo o seu ministério em nome de Jesus. Amém. Eliane nem pode abraçar agora, né, Eliane? Deus te dê graça. Aleluia! Celebre aí ao Senhor. Olha o nosso relógio de oração. Meia hora de oração. Se você não pôs lá o seu nome no relógio, peça lá para o seu líder, que ele coloca. Ele tem esse relógio lá, no seu grupo. Terça-feira nós faremos o culto da vitória. Quinta-feira faremos uma reunião com a liderança da igreja. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, te dê o sono do justo. Ele fortaleça a tua imunidade, o teu organismo, e Ele te guarde de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus.